um assunto extremamente importante dentro da medicina veterinária, dentro do auxiliar veterinário. Afinal de contas, nós vamos falar sobre as medicações, né, sobre o uso de medicações, como usar, qual a via de administração, quais as medicações que existem nesse mundo veterinário. Farmacologia. Primeiro, o que é farmacologia? É o estudo dos efeitos dos medicamentos sobre os seres vivos. Aqui estamos falando também incluindo os animais, claro, mas a farmacologia ela também engloba os seres humanos. É a relação com a biologia e a química, ou seja, a biologia de um corpo que funciona, né, de um corpo de um cão, de um corpo de um gato, como é o funcionamento dessa biologia, e a química, né, como que a medicação vai agir nesse corpo, nessa biologia funcionante. A farmacologia, ela vem para prescrever remédios para alívio de doenças. Então, nós temos uma doença, nós temos um sintoma, uma dor. Qual a intenção da farmacologia? Prescrever uma medicação para cessar esse sintoma, né, ou para tratar uma determinada doença. Então, o animal ele tem uma dor na pata, a gente vai prescrever remédios para essa dor na pata. Então, a partir do momento que a gente prescreveu medicações, tá, para esse animal, nós estamos trabalhando com a farmacologia. Mas o que é farmacologia, né? A palavra, a origem. Eu acho interessante a gente sempre saber a origem da palavra para a gente entender onde a gente quer chegar. O que a gente está estudando? O que a gente quer entender? A farmacologia ela é uma palavra de origem grega, que significa fármaco, que é a droga, e logos, que é o estudo. Então, a farmacologia significa o estudo da droga, né? O estudo dessa droga, como essa droga vai funcionar na biologia de um corpo, como essa droga quimicamente vai funcionar, vai interagir com a biologia de um corpo. Então, para a gente saber como que a gente vai usar essa droga, a gente tem que ter o estudo dessa droga. Tá? Por isso a importância de saber de onde vem essa palavra para a gente entender onde que a gente quer chegar. A farmacologia é a parte da ciência que vai estudar substâncias que interagem com os sistemas vivos por meio de processos químicos. Então, como eu citei no outro slide, de origem grega, fármacos são drogas e medicamentos, e logos o estudo dessas drogas e desses medicamentos. O fármaco vai ser a substância que a gente vai utilizar para o diagnóstico, para a gente aliviar o sintoma desse animal, para a gente realizar um tratamento ou até mesmo a cura de uma doença que a gente diagnosticou, ou também para prevenção, né, de algo que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente. No fármaco, eles são substâncias que são capazes de modificar a estrutura e ou as funções do organismo vivo. Por isso que nós vimos no slide anterior, biologia, química, tudo isso é extremamente importante para a gente entender a farmacologia, porque nós vamos mexer com a biologia de um corpo, nós vamos mexer com a estrutura, com as funções do organismo vivo, né? Nós vamos mexer com a química. Por isso a gente tem sempre essa união da biologia com a química, pensando na farmacologia. A gente tem alguns conceitos básicos de farmacologia que é necessário a gente entender antes da gente prescrever uma medicação, ou de a gente entender quais são as medicações que podem ser prescritas, quais são as formas farmacêuticas dessa medicação. Então, a gente tem um conceito básico de droga. O que significa droga dentro da farmacologia? Qualquer substância química, exceto alimentos, capaz de produzir efeitos farmacológicos, ou seja, provocar alterações em um sistema biológico, provocar alterações em um corpo. Né? No nosso caso, a gente está falando especificamente de um corpo animal. Tá? Provocar alterações em um sistema biológico. Fármaco, sinônimo de droga. Tá? O fármaco, ele significa uma droga. Tá? O que a gente quer dizer com relação ao fármaco? A gente está falando de droga, é uma substância química. É uma substância química que vai ter a intenção de provocar alterações nessa biologia, nesse corpo desse animal. Alterações, nesse caso, estamos falando de farmacologia, alterações positivas. Pensando que esse paciente tem uma dor,
tem um sintoma, esse paciente, ele tem uma doença e a gente precisa melhorar esse sintoma, precisa tirar essa dor, precisa tratar essa doença. Tá? Então, a gente vai mexer com a biologia desse animal. Por isso que a gente está falando de droga, sinônimo de droga. E a gente tem muitas formas farmacêuticas. A gente tem comprimido, drágia, pílula, xarope, colírio, entre outros, que a gente vai estar especificando melhor numa próxima aula sobre essas formas farmacêuticas. Mas toda forma farmacêutica é uma forma de apresentar um medicamento, apresentar uma droga, tá? Apresentar uma droga de alguma maneira, ou em forma de um comprimido, ou de um colírio, ou de uma pomada, para que ela haja quimicamente na biologia desse corpo. Outros conceitos básicos importantes. A farmacologia ela é importante para orientar uma prescrição do médico veterinário ou na compreensão dessa prescrição. Então, a gente precisa entender de farmacologia para entender o que o médico veterinário, vocês como auxiliar de veterinário, vocês têm que entender o que nós, médicos veterinários, estamos prescrevendo. Ou compreender essa prescrição. Olha, para dar um comprimido, meio comprimido, uma cápsula e meia, ou é para aplicar essa pomada, aplicar esse creme, né? O que para vocês conseguirem orientar esse tutor da prescrição do médico veterinário. Farmacologia, ela vai ser sempre o estudo da fonte, ação e destino das drogas no organismo. Tá? Como que vai agir essa droga nesse organismo? Né? O que é essa farmacologia? Como que vai entrar uma droga no organismo, por exemplo, um comprimido pela boca do animal, que a gente chama de via oral, para tirar a dor na pata? Né? Como que isso funciona? Como que a gente dá uma droga oral para tirar a dor na pata desse animal? Então, essa é a farmacologia, é o estudo dessa ação, dessa química na biologia desse animal. A gente tem como conceito básico na farmacologia a terapêutica. Como que a gente vai administrar essas medicações? Então, a gente tem administrações de medicações via oral, como eu falei para vocês, que é pela boca. A gente tem administração tópica, que é, por exemplo, uma pomada, um creme. A gente tem administração via subcutânea, que vai ser uma injeção no veterinário. A gente tem uma administração endovenosa, que vai ser direto na veia desse animal. Então, tudo isso nós estamos aplicando medicações. Tudo isso nós estamos administrando medicamentos. Né? Isso tudo depende da forma terapêutica que a gente vai estar usando para usar essas medicações, para usar essas drogas, para fazer uso da farmacologia. Os medicamentos, outro conceito básico, substância química capaz de promover no organismo uma ação preventiva, curativa, paliativa ou diagnóstica. Então, a gente pode usar uma medicação para prevenir. Né? Então, nós sabemos que esse animal, ele é alérgico a uma vacina, só que ele precisa tomar essa vacina. Então, a gente vai aplicar essa vacina, só que previamente a gente vai aplicar uma medicação para prevenir que ele tenha uma reação alérgica. Ou um medicamento curativo, porque a gente tem uma doença desse animal, né, e a gente precisa dar medicações para esse animal para curar essa doença. Uma forma diagnóstica, muitas vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico desse animal, a gente não tem exames, os exames não chegaram, mas a gente dá medicações para ele, para tentar realizar uma medicação diagnóstica, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no organismo desse animal, na biologia desse animal. A gente interfere quimicamente na biologia desse animal. Ainda seguindo em conceitos básicos, medicamentos simples são aqueles medicamentos que contêm na sua fórmula um único sal. Tá? O que significa isso? O princípio ativo, o sal, é a substância que vai exercer a ação terapêutica no organismo. Então, essa medicação, ela tem só uma substância. A gente tem vários exemplos aqui, a dipirona, ou mesmo antibiótico, metronidazol. Ele tem somente uma medicação, metronidazol. Ele contém um único princípio ativo, ou como a gente chama também, um único sal.
Temos um medicamento composto, que ele contém um ou mais sais, ou seja, ele tem um ou mais princípios ativos. Então, um ou mais princípio ativo, que significa a substância que vai exercer essa ação no organismo. Então, a gente tem, por exemplo, o antibiótico, amoxicilina com clavulanato de potássio, que é um antibiótico conhecido, a gente usa para os animais, mas ele é de uso humano, né, comprado em farmácia humana. Então, ele tem duas medicações, ele tem a amoxicilina e ele tem o clavulanato de potássio. E dentro ainda desses conceitos básicos, nós temos a posologia, ou seja, o estudo das dosagens do medicamento. Né? Cada medicamento tem uma dosagem, né? A gente tem um estudo dentro da farmacologia para saber qual a dose que eu vou usar da medicação. Então, o metronidazol é um antibiótico, ele tem uma dosagem, né, que nós usamos. A amoxicilina tem uma outra dosagem, a dipirona tem uma outra dosagem. Isso vai ser diferente para cada medicação. A posologia, como que nós vamos calcular o quanto vai estar usando dessa medicação no animal. Dentro desses conceitos, temos ainda a dose, que é a quantidade de medicamento que deverá ser aplicada ou tomada para promover a resposta terapêutica. Então, a gente tem uma dose mínima e uma dose máxima que a gente pode estar usando, tá? Isso é um estudo na farmacologia. Isso, os médicos veterinários, eles usam como regra. Né? Nós temos aí livros para estar direcionando isso para a gente. Né? A gente tem uma dose eficaz para esse animal, relacionado ao peso dele. Para quê? Para que essa dose, ela tenha realmente uma resposta terapêutica. Não adianta a gente fazer uma dose de uma medicação para dor abaixo do que o estudo indica, porque essa medicação não vai fazer o efeito que a gente aguarda. Essa medicação, que a gente espera, essa medicação não vai fazer o efeito analgésico e tirar a dor como a gente espera, porque nós temos um estudo para ter uma dose mínima a ser realizada. Temos também a dosagem e a concentração, tá? A frequência de administração e a duração. Quanto tempo é o efeito químico que a gente espera no organismo desse animal para que essa medicação faça efeito? Tem medicação que são 3 dias, 1 semana, 20 dias, 30 dias, isso tudo depende do estudo. Né? E qual a frequência dessa medicação? A gente vai aplicar essa medicação 1 vez por dia, ou a gente vai dar essa medicação para o animal, que seja por boca, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, tá? Isso tudo são conceitos básicos da farmacologia para que a gente tenha o efeito esperado. Coadjuvante, utilizada junto com um princípio ativo. Coadjuvante, nós temos um fim terapêutico e um fim técnico. O fim terapêutico de um coadjuvante, ele vai auxiliar a potencializar essa medicação, né, ou no sinergismo dessa medicação. E o fim técnico vai estabilizar essa medicação, conservar ou favorecer a dissolução. A gente tem uma medicação que a gente precisa que ela seja conservada em ambiente externo, ou ela seja conservada na geladeira. Então, a gente tem esse coadjuvante técnico que vai estar ajudando. E temos também o corretivo. Todo ingrediente encontrado numa formulação que visa corrigir o produto final, em suas propriedades organolépticas. Então, nós temos uma medicação e a gente precisa corrigir essa formulação, sem alterar essa medicação, sem alterar a ação que a gente espera quimicamente nesse organismo. Tá? Propriedades organolépticas, ou seja, nós podemos ter uma medicação que tem um gosto muito ruim. Podemos usar um corretivo para melhorar esse gosto. A gente tem aí, de uso humano, que talvez seja mais fácil de exemplo para vocês, xaropes de gosto, framboesa, morango, né, para ajudar a tirar esse gosto ruim, para melhorar essas propriedades organolépticas, para que não seja tão difícil de ingerir essa medicação, para que o animal consiga, né, ingerir, corrigindo.
Essa correção, ela não deve, de maneira nenhuma, alterar a medicação, alterar o fármaco. A dose, como eu disse para vocês, a gente tem uma dose, uma quantidade a ser administrada uma vez, a fim de produzir os efeitos terapêuticos. Temos, então, a dose letal, leva o organismo à falência, morte generalizada, porque é uma dose muito acima do estudado. Temos a dose máxima, que é a maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos. Temos a dose mínima, menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos, a eficácia. Então, nós temos sempre que trabalhar entre a dose mínima e a dose máxima. Não devemos passar da dose máxima, porque ela pode ter um efeito letal, ela pode causar a morte, assim como ela pode ser uma dose tóxica. Uma maior quantidade dessa droga pode causar efeitos adversos, como também não devemos trabalhar abaixo da mínima, porque nós não vamos conseguir chegar no efeito esperado dessa droga, produzir o efeito terapêutico que a gente espera. Medicamento é a droga ou a preparação com drogas usadas para fins terapêuticos. Remédio é a palavra usada pelo leigo, ou seja, o tutor ele vai usar remédio para falar. Esse remédio ele tem um sinônimo de medicamento e de especialidade farmacêutica, mas são usados pelos leigos, não são usados pelos profissionais. O nome químico é o que diz respeito à constituição da droga. Então, nós temos uma droga, por exemplo, o Gardenal, que é uma droga anticonvulsivante, e o nome químico dele é o fenobarbital. Ele diz respeito ao que constitui a droga. E a farmacopeia é um livro que vai oficializar essas drogas, medicamentos de uso corrente e consagrada como eficazes. Ou seja, nós, médicos veterinários, assim como os médicos humanos, a gente sempre pesquisa nesse livro para saber quais as drogas, qual o tempo de ação dessa droga, qual a indicação de uso dessa droga, qual a dose, entre a dose mínima e a dose máxima que a gente deve usar dessas medicações para esperar o efeito de farmacologia. Tipos de medicação. A gente tem as medicações genéricas e as medicações similares. A genérica, ela contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica de um medicamento de referência. É administrado pela mesma via e tem indicação idêntica. O mais importante, é tão seguro e eficaz quanto o medicamento de marca, mas em geral custa menos. Em geral, a diferença de uma medicação genérica para uma medicação de referência é o preço, porque o princípio ativo é o mesmo, a administração é a mesma, a dose é a mesma. E nós temos os similares, são vendidos sob o nome de uma marca comercial. As embalagens não têm e nem terão a frase medicamento genérico. Então, os similares, eles têm que ser usados com mais cuidado. Realmente, somente se o médico indicar o uso de uma medicação similar. Tá? Porque ela não é como uma medicação genérica, né, que tem o mesmo princípio ativo, a mesma administração. Tá? Então, isso tem que ser usado com cuidado. E aqui, por curiosidade, a gente tem quanto à origem da medicação. Nós temos medicações naturais e medicações sintéticas. A natural, ela é extraída de órgãos ou glândulas, extraída do fígado, por exemplo, extraída de fontes de minério e princípios ativos de diversas plantas. E temos as sintéticas, que elas são preparadas em laboratórios por processos químicos, têm composição e ação idêntica aos produtos naturais. Porém, elas não são extraídas de nenhum órgão, nenhuma glândula, nenhuma folha. Tá? Elas são feitas exclusivamente, preparadas em laboratório. Aqui é um exemplo de um livro que nós usamos. Nesse livro, esse é um livro específico, tá, de medicina veterinária. Esse livro nós temos o princípio ativo, a ação dessa medicação, né, e no nosso caso, a dose para cão e a dose para gatos. Então, essa primeira medicação, aí, o Betanicol, nós temos a ação, o que a gente espera dessa medicação, qual é a farmacologia dessa medicação, né? Essa medicação a gente espera tratar a retenção urinária, aquele animal que não está urinando, nós prescrevemos o Betanicol.
E aí nós temos que diferenciar dose para cães e dose para gatos. E aqui nós temos a dose para cães, 5, tracinho 25. Ou seja, 5 é a dose mínima, 25 miligramas por animal é a dose máxima que nós devemos usar. Aqui tem um Q8, ou seja, a gente deve usar a cada 8 horas por via oral. E temos a dose para gatos, 1,25 a 7,5 miligramas, animal, tá? Nesse caso não é por quilo. Também usada a cada 8 horas via oral. Tem umas outras medicações que elas são usadas por quilo, tá? Então, por exemplo, a droga de baixo, bezafibrato, ele tem a dose mínima de 3 até 11 miligramas quilo, para ser usada 24 horas, ou seja, uma vez ao dia, via oral. Para gato, tem uma outra dose, também via oral, e para gato a cada 12 horas. Então, a gente tem sempre nos livros essas especificações, tá? E a gente deve seguir a dose mínima e a dose máxima e o tempo de uso. Aqui também é a mesma coisa, só que isso aqui é um app, que nós usamos aqui como médicos veterinários, que a gente tem a droga, fenobarbital, qual a via, qual a frequência, duração do tratamento, qual a medicação, qual a dose mínima e a dose máxima que a gente deve estar usando. Nós temos como conceitos básicos o veículo, parte líquida da formulação, onde estão dissolvidos os demais componentes. Recipiente, ingredientes que misturados ao princípio ativo servem para dar volume e peso ao medicamento. E a forma farmacêutica, comprimido, pomada, xarope, que a gente vai especificar um pouco mais para frente. Exemplos de recipientes são agentes carreadores de substâncias farmacêuticas, são utilizados na preparação de líquidos orais e parenterais. Por exemplo, água purificada, água para injeção, entre outras. Tem as oleaginosas, óleo de amendoim, óleo de gengibre, óleo mineral. Então, esses são exemplos de agentes que a gente vai colocar na substância farmacêutica para ajudar a preparar as medicações orais e as medicações parenterais. Então, aqui nós temos o quê? Um fármaco mais um recipiente, tá? Que a gente chega numa forma farmacêutica. Nesse exemplo aqui, uma cápsula. E isso é a medicação. Essa é a medicação do animal. Fármaco mais o recipiente, transformado numa forma farmacêutica, nesse caso uma cápsula, pode ser um comprimido, é a medicação. Reações adversas são efeitos indesejados causados pelo medicamento em uso. Essas reações adversas, elas indiferem se a gente pode estar usando uma dose adequada, porém o animal pode apresentar uma reação adversa. Ele pode ser alérgico, de repente, a alguma medicação e apresentar essa reação adversa. Então, a reação adversa, ela não está relacionada ao erro de dose. Efeitos colaterais, efeitos benéficos ou maléficos durante o uso da medicação. Tem alguns animais que podem apresentar um efeito colateral. A gente pode começar a medicar o animal com fenobarbital, que é o Gardenal, e ele pode ficar alguns dias mais quietinho, dormir um pouco mais. É um efeito colateral, tá? Que ocorre pelo uso da medicação. Uso interno, medicamento ingerido, é uma medicação que vai ser via oral. Uso externo, medicamento que não é ingerido, uma pomada, por exemplo, ou um shampoo, que a gente usa como forma de medicação. Aqui mais um exemplo de um app, né, que a gente tem aqui a utilização, a farmacologia, vocês veem em cima, está escrito exatamente o que a gente está falando hoje na aula, que tem nos apps. A utilização, a farmacologia e as referências, né, como que a gente vai estar usando essas medicações. Conceitos básicos ainda. Ação local, onde o medicamento fará efeito, sem ir para a corrente sanguínea. Nós temos, por exemplo, ação sistêmica. Precisa da corrente sanguínea para fazer efeito. A apresentação, várias formas em que os medicamentos são embalados, envelopes, blister, ampola. E a medicação de ação rápida, apresentam efeitos rápidos. Esses conceitos básicos de ação local, eu vou com um a mais, peraí, gente. Esses conceitos básicos de ação local, onde a medicação fará efeito.
Então, a gente pode usar, por exemplo, o animal como uma ferida única. A gente quer que a medicação faça efeito nesse local. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma pomada, ou um creme, ou um gel. Tá? Essa medicação, ela não vai para a corrente sanguínea, porque ela vai estar sendo realizada um efeito local. A gente vai estar aplicando a medicação nesse local da ferida, e ela vai estar fazendo efeito exatamente nesse local, sem utilizar a corrente sanguínea. Tá? A gente só pode fazer uso disso, por exemplo, para uma coisa muito localizada. Não dá para o animal, por exemplo, ter feridas generalizadas e a gente querer aplicar muitas pomadas em vários locais. Não vai fazer efeito, tá? Então, um efeito local, um efeito único. Nós temos a ação sistêmica. Precisa da corrente sanguínea para fazer efeito. Então, a gente precisa dessa medicação que ela vá para a corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, ela vai percorrer por todo o organismo desse animal, né? Pensando lá na biologia desse animal, para que ela faça efeito, tá? São a maioria das medicações. Então, se a gente tem um animal com uma lesão muito extensa, não adianta a gente tentar fazer uma ação local, como a pomada. A gente precisa entrar com um antibiótico oral, tá? Ou um antibiótico venoso, para que ele vá para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele faça o efeito esperado, tá? Um efeito mais generalizado. Ou seja, um animal que ele precisa de um efeito em uma maior parte desse corpo, e não só localizado, e não só esse efeito em um local que tem um machucado, tá? E a gente tem várias apresentações, como essas medicações podem ser apresentadas. Elas podem ser embaladas por envelope, por blister, por ampola, tá? Essas formas farmacêuticas a gente vai estar vendo até mesmo como exemplo na outra aula, tá? Quais são todos os tipos de formas farmacêuticas. E nós temos medicação de ação rápida, tá? Tem ação local, ação sistêmica e ação rápida. Apresentam efeitos mais rápidos, tá? Normalmente são medicações sublinguais, medicações que a gente tem a opção, por exemplo, de colocar uma medicação sublingual nesse animal para ele ter um efeito rápido, normalmente de analgesia. Ou até mesmo medicações de adesivos, que a gente coloca essa medicação no animal, normalmente o local que ele não vai ter acesso, né, nessa região do pescoço, essa parte aqui de trás, para que essa medicação faça um efeito rápido, tá? Muito mais rápido do que se a gente for aplicar uma medicação, que a gente for dar uma medicação oral, tá? Essa é a utilidade dela. A gente tem um efeito rápido porque a gente tem uma aplicação no local determinado que a gente quer que essa medicação faça efeito, tá? Essas medicações de ação rápida, normalmente a gente pensa em medicações para dor, medicações analgésicas.